Olá, olá galera! Depois da gente falar sobre os princípios básicos do xadrez, a gente vai partir para agora outra partida que também traz muito dessas ideias. Traz ideias que a gente pode usar nos nossos jogos de verdade, beleza? Então a gente vai começar agora uma partida entre Emanuel Lasker, que também foi um grande jogador de xadrez na história, contra Capablanca. Capablanca está aqui de pretas. O Capablanca ele é conhecido por ter sido um grande mestre que perdeu pouquíssimas vezes na história. São poucos os jogadores que já conseguiram ganhar do Capablanca. E a gente vai ver um exemplo disso agora com um ataque sensacional, relembrando ainda alguns temas da aula passada, beleza? E claro, a gente também vai ver nas nossas próximas aulas. Então fiquem atentos. Então vamos lá. O Lasker está de brancas e o Capablanca está de pretas. Emanuel Lasker, ele começa jogando peão E4. Já falei que é uma jogada ótima, né? Ele responde, né? O Capablanca responde jogando E5. Depois disso, o Emanuel Lasker joga cavalo F3, aqui avançando o cavalo, né, para dominar o centro do tabuleiro. Mesma jogada, o Capablanca faz aqui, ó, defendendo o peão. Lembra que no começo do jogo passado foi exatamente igual? Até esse momento aqui. Esse momento, essa jogada é diferente. Porque quando a gente jogava o bispo em C4, a gente chamava de abertura italiana. Quando a gente joga o peão em B5, a gente chama de abertura espanhola e a gente chama também de Ruy Lopes. Aqui fica uma dúvida, né? Será que ele vai capturar? Será que ele vai recuar? O que esse bispo quer aqui? Então as pretas perguntam o que o bispo quer. Joga aqui, ó, peão ameaçando o bispo. E aí, você vai fugir e continuar ameaçando a diagonal ou você vai capturar o cavalo? O Emanuel Lasker segue agora a variante das trocas. Ele vai e troca o bispo pelo cavalo. Captura e ele captura, e é essa a posição que eles continuam jogando. As brancas, então, elas têm algumas opções agora. O que a gente não pode fazer é capturar esse peão. Tem gente que acha que pode capturar esse peão aqui, que não tem problema. Esse peão não é um peão grátis, né? Como eu gosto de falar. Quando a pessoa te dá um peão assim de graça, não vai perder nada. Porque as pretas respondem com dama D4, ameaçando aqui, ó, o cavalo e o peão. O cavalo vai ter que salvar, né? Ele é mais caro, vale mais pontos. E a dama captura o peão de novo, então aquele peão não adiantou de nada, eu só perdi a minha chance de ficar lutando ali pelo centro. Jogo dama, dama captura dama, o rei captura dama e ainda perde o roque, né? Então essa jogada aqui para as pretas é muito boa porque ela fica numa posição bastante confortável. Ela vai continuar o jogo normal com as brancas com o rei no centro, perderam o roque e as pretas vão continuar desenvolvendo suas peças normalmente. Vamos voltar então, não é isso que eu quero fazer. O que Emanuel Lasker jogou foi D4. E é dessa jogada que eu quero falar. Na aula passada eu falei justamente que D4 é uma jogada que muitas vezes luta pelo centro muito bem. E aqui não existe D5, né, das pretas, justamente por causa desse peão dobrado. O peão, quando fica um atrás do outro assim, a gente fala que ele é um peão mais fraco. Ele é um peão que não consegue estar protegido, por exemplo, esse de trás aqui, não tem outro peão para protegê-lo, ele é uma estrutura de peões, uma forma de arrumar seus peões que é mais fraca do que esses peões aqui, ó. Ou o peão assim, ó, com um Vzinho. Quando esse peão do centro, ele fica aqui, ó, fica esse V de cabeça para baixo, aqui, ó. Então é uma estrutura de peões mais fraca. Esses daqui seriam mais fortes do que eles. Então isso é uma fraqueza que as pretas ficaram e é uma fraqueza que você também pode explorar no jogo do seu adversário. Ele captura, dama captura, cavalo captura. E aí a gente tem esse detalhe. Aqui na ala do rei, desse lado do rei, a gente tem 4 peões brancos contra 3 peões pretos. Então os peões brancos aqui estão em maioria. Quando eles ficarem avançando, eles têm mais chances de, por exemplo, conseguir uma promoção. Conseguir chegar com o peão no final e transformá-lo em dama.
E desse lado aqui, a gente tem peõezinhos mais fracos, justamente por causa desses peões dobrados. Eles são 4 contra 3, mas como são dobrados aqui, eles já não têm a mesma força. Provavelmente aqui as pretas não conseguem ultrapassar essa barreira, beleza? Mas claro, tudo depende de como as jogadas são feitas, né? Existem exceções, mas né, existe a vantagem aqui. Quando continua, as pretas jogam bispo D6, aqui essa jogada é muito boa também. Segue com cavalo B3, perceba que as brancas estão liberando, né, suas peças. As pretas também estão fazendo isso. Isso é o desenvolvimento das peças. Cavalo evolui ali para E7, sai o cavalo preto. Brancas fazem o roque, pretas fazem o roque. E as brancas avançam aqui o peão para F4. Esse peão também é bem forte, porque aqui a gente tem uma torre atrás dele e eles vão querer avançar. O que eu tenho que tomar cuidado? Esse bispo aqui, ó, ele pode querer, né, cravar o meu cavalo. Se esse bispo jogar para cá, eu posso ter um problema aqui, ó. Que é o cavalo ficar cravado, eu vou ter que defender esse cavalo, colocar mais peças para protegê-lo, né? Então, é interessante tirar esse cavalo daqui. Eu acho que é justamente isso que o Lasker vai fazer, quer ver? As pretas jogam torre em E8, defendendo o cavalo, e o Lasker vai tira o cavalo para evitar esse problema e poder avançar os peões dele tranquilamente por aqui. O Capablanca joga o peão F6, o Lasker joga essa jogada aqui fantástica, que é peão F5. Essa jogada é a principal jogada aqui que eu tenho que pensar durante esse jogo entre o Lasker e o Capablanca. Essa jogada F5 ela é muito jogada e ela serve principalmente para 3 coisas. Aqui, primeira coisa, eu posso criar um caminho aqui para o meu bispo, né? Uma casa nova para o meu bispo, para trocar esses 2 bispos aqui. Quando eu troco esses 2 bispos, eu já tiro o par de bispos das pretas. O par de bispos também é uma vantagem estratégica. No final, eu vou mostrar como é possível você, por exemplo, dar um checkmate com 2 bispos, mas você não dá um checkmate com 2 cavalos. É muito mais difícil. As pretas têm que te ajudar para você ganhar. É possível também dar um checkmate de cavalo e bispo, mas é muito mais difícil do que o de 2 bispos, né? A gente depois vai estudar sobre isso. Então, ó, já vou trocar pensando na evolução desses peões. Esses peões descendo mais ainda aqui para o ataque. Depois eu vou jogar G4, depois vou jogar G5. E essa jogada aqui, F5, ela é fantástica porque ela também limita o bispo de Casa Branca. Então eu estou preparado para trocar os bispos, limitei o bispo da Casa Branca aqui das pretas. Então essa jogada F5 serviu para muitas coisas. E é uma ideia que a gente pode usar nos nossos jogos. Claro que depois disso a gente ainda tem muitas coisas para tratar da evolução do jogo, mas é interessante a gente observar até aqui como na abertura eles seguiram os princípios básicos, como eles desenvolveram as suas peças, mas como as brancas se aproveitaram, né, dessa abertura para tentar conseguir o máximo de vantagem e estão agora numa posição mais confiante, uma posição mais fácil para jogar do que as pretas que estão com muito mais problemas. O Capablanca, ele tem uma frase muito famosa. Ele dizia: de poucas partidas aprendi tanto como da maioria de minhas derrotas. Por que ele dizia essa frase? Era justamente porque ele aprendia muito mais quando ele perdia uma partida do que quando ele ganhava. Ele também dizia que você ainda não sabe jogar xadrez enquanto você não perde 1000 partidas. Como assim? Eu tenho que entregar o jogo? Não, é você jogar tentando ganhar e mesmo assim você perde. Porque em cada uma dessas derrotas você está aprendendo cada vez mais. Você está aprendendo como seu jogador joga, como ele pensa, como funciona o jogo. Ele pensou em algo que você não percebeu. Então são vários aprendizados que são possíveis. O jogo de xadrez é um jogo em que a derrota precisa fazer parte do aprendizado. Quando você perde um jogo, você não precisa ficar triste, você não precisa ficar com raiva, nada disso. Porque a derrota ela faz parte do aprendizado para a gente crescer dentro do jogo.
beleza? Então, lembrem dessa jogada de F5, lembrem dessa disposição inicial, se quiser ver o vídeo de novo para ver as principais ideias, porque na próxima aula a gente vai ver outra partida que tem muito a ver com essa ainda, beleza? A gente vai ver que são padrões, são coisas que se repetem, mesmo em aberturas diferentes, e que são ótimos caminhos para a gente conseguir a vitória também dentro do jogo, beleza? Vejo vocês na próxima aula, se cuidem, forte abraço, até mais, galera!